Gelma, agora nós vamos pegar tudo aquilo que você já aprendeu e dar sequência naquele assunto sobre funções. Nós vamos colocar tudo isso em prática nesse vídeo aqui agora, tá bem? Então olha só, já estou aberto aqui no meu compiler e eu coloquei um comentário aqui basicamente dizendo o seguinte: olha, eu vou estar discutindo como usar listas, loops e condicionais, dessa vez em funções, em functions. Eu queria te mostrar o seguinte, olha só. Você está vendo que eu escrevi aqui embaixo: create a function that takes a list of numbers as an argument and print the even numbers. É uma string, é um comentário. Ao invés de eu usar o joguinho da velha como aqui em cima, eu coloquei 3 aspas antes e 3 aspas depois. Essa string é chamada de docstring, ou seja, uma string de documentação que você coloca no seu código. Ele não é executado, mas ele explica algo que você está fazendo para te orientar, para você não se perder. E a razão de usar 3 aspas para começar e fechar é porque ele te permite usar mais de uma linha. Então, quando eu coloco essas 3 aspas, eu posso escrever comentários em várias linhas seguidas sem problema. Ao passo que quando você usa o joguinho da velha, você só pode fazer um comentário naquela mesma linha, tá bem? Então tá aqui, eu criei aqui o requerimento de um programa. Eu vou começar a colocar você para pensar dessa forma. Olha só, create a function. Então é para a gente criar uma função that takes a list of numbers, ou seja, essa função vai receber uma lista de números como argumento e vai imprimir somente os números pares. Lembrando que a gente já viu isso, só que a gente viu isso fora do contexto de uma função, né? Eu vou demonstrar como isso ficaria criando uma função. Então vamos definir uma função, def. Vamos dar um nome a essa função. Eu vou colocar assim, ó, get even numbers. Esse é o nome de uma função que acaba sendo tipo o nome de uma variável, e quando é dessa forma, tem várias palavras escrevendo aquilo, eu tenho que colocar usando underscore, separando cada palavra. Isso não é uma tradição, não é uma regra que daria erro, entende? Mas é uma tradição em Python. Eu vou abrir aqui o parênteses e vou colocar 2 pontos. Me ocorreu de explicar para você essa história dos 2 pontos para ficar um pouco mais claro, tá? Por que algumas vezes eu escrevo uma linha de código e eu coloco 2 pontos no final, e às vezes eu escrevo uma linha de código e não coloco 2 pontos no final? Um exemplo disso é quando eu escrevo o statement print. Eu uso aquele comando print. Logo após ele eu não coloco 2 pontos. Por quê? Bem, você coloca 2 pontos quando você está iniciando um bloco de código, e esses 2 pontos está dizendo que esse aqui é só a primeira linha, essa aqui é só a primeira linha de um bloco de códigos que ainda vai continuar, não terminou. E como é que você sabe o que faz parte de um bloco de código ou não? Na linha que você vê que tem os 2 pontos, a partir dali você vai olhar e ver todas as linhas que estiverem indentadas. Essas linhas farão parte desse bloco de código que começou com esses 2 pontos, tá bem? É só para você se situar aí. Então está dizendo o seguinte, que essa função ela tem que receber uma lista de números, né? E quando uma função recebe qualquer coisa como argumento, tem que ser colocado entre parênteses. Então vamos criar aqui uma lista de números. Eu vou escrever aqui numbers e você já viu como criar uma lista usando aquele colchete, né? Quadradinho, que está do lado direito aqui do meu teclado. Ele está do lado da letra P. E vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Tá? E eu vou passar essa variável numbers, que representa essa lista de 1 até 10, vou colocar dentro aqui dos parênteses, numbers. Então nós já satisfizemos, né, o segundo requerimento desse programa. Estamos criando uma função, já começamos com a definição, that takes a list of numbers, está aqui o list of numbers as argument, and prints the even numbers. Então agora a gente vai usar aquele mesmo código que nós usamos para imprimir só os pares numa lista de números.
A diferença disso aqui para aquele lá é que lá a gente estava usando aquela função range, começamos usando aquela função range, depois nós substituímos a função range, né, com aquela sequência de números, substituímos por uma lista de números que nós vimos no vídeo anterior. E agora vamos fazer a mesma coisa aqui. Observe mais uma vez que o cursor já está indentado aqui, né? Então vamos dizer o seguinte, vou colocar aqui um for loop, for number in numbers. Então está fazendo referência a esses numbers que estão aqui dentro, tá? Que são os mesmos que estão aqui dentro. Vírgula. Por quê? Porque esse loop está começando aqui e não terminou ainda. Então vamos para a próxima linha, vai estar indentado, porque o que eu vou escrever aqui agora faz parte desse for loop, né? E vou dizer o seguinte, if number in numbers, dividido usando o sinal de porcentagem. No meu sinal de porcentagem está na mesma tecla número 5 aqui na parte superior do teclado, tá? Para eu acessá-lo eu tenho que apertar Shift e apertar a tecla onde ele aparece para ele ser impresso ali. If number dividido por 2 equals 0, ou seja, se o número for par, então print o number. Esta é a definição dessa função, tá? Nós tivemos que definir aqui uma lista chamada numbers, que vai de 1 até 10. Nós definimos a função e passamos esta lista entre parênteses para a função aqui. E aqui é o corpo da função, que inclui um for loop e um if statement e um print statement, tá? Só que se eu executar esse programa aqui agora, ele não vai imprimir nada. Olha só. Tá vendo? Como nós já vimos antes, uma definição de uma função é código que está reservado em memória, mas ele não é executado quando você roda o seu programa. Para executá-lo, você tem que chamá-lo. E como é que a gente chama uma função? Já vimos isso, chamamos ela pelo nome. Então vou colocar aqui, qual que é o nome da função? O nome dela é get even numbers, né? E aqui eu vou mudar uma coisa aqui, olha só. Vou mudar uma coisa. Vou pegar essa definição aqui para baixo. E aqui eu vou colocar, vou chamar isso aqui, essa variável de numbers list, tá? Então voltando, a gente está definindo a função e a variável que ela vai receber, que representa uma lista de números, eu vou chamar de numbers list. Até aqui não tem informação nenhuma, não tem valor nenhum que faz parte dessa variável, tá bem? Na hora de chamar a função no getEven, que eu tenho que ter uma lista de números para passar para ela, tá? Então é agora que eu vou passar esse numbers aqui entre parênteses. Voltando para você não confundir. Eu defino a função, a função recebe uma lista de números, então eu estou criando uma variável aqui dentro do parêntese, que é o que ela vai receber para rodar, que representa uma lista de números. E aqui dentro vai ter uma for loop, eu tenho que mudar aqui agora, numbers list. Então para cada número que vai estar contido nesse numbers list, que vai ser passado quando a função for chamada, se o número for par, nós vamos imprimi-lo. Então é agora, na hora de chamar a função, que eu tenho que ter uma lista para passar para ela. Então é agora que eu passo numbers para isso aqui, tá bem? Vamos chamar aqui, vamos rodar. E tá lá, imprimiu somente os números pares entre 1 e 10. Então imprimiu 2, 4, 6, 8, 10. Desculpe. Super legal, não é isso? Deixa eu ver se eu tenho que explicar mais alguma coisa aqui para ficar mais claro. Quando eu comecei a aprender isso, um monte de pergunta aparecia, eu me confundia, e isso vai acontecer com você, é normal. Então você não se intimide, não, possa fazer as perguntas, tá? A coisa vai clareando à medida que você vai praticando. E até o momento você não tem praticado, você só tem recebido os vídeos, né? É só isso aí, tá? Essa função
faz exatamente o que o enunciado dela pede. Uma função que recebe uma lista de números como argumento e que imprime somente números pares. Então eu posso passar essa lista como eu posso passar uma outra lista. Quer ver? Se eu passar, por exemplo, numbers 2, eu vou colocar aqui 7, 8, 9, 3, 11, 15. Então tem uma outra lista aqui. Se eu quiser passar, ao invés de passar essa lista numbers, eu posso passar numbers, a lista numbers 2, eu posso fazer isso. Basta eu colocar numbers 2 aqui, e quando eu chamar essa função ele vai imprimir agora a segunda lista. Só tem um número par aí, tá vendo? 8 nessa segunda lista. Olha, 7, 8, 9, 3, 11, 15, tudo ímpar exceto por o 8. Então o código agora fica flexível, porque eu posso passar essa lista, posso passar aquela outra lista, eu posso mudar o conteúdo de uma lista e por aí vai. Tá bem? Até o próximo vídeo.